Olá pessoal, meu nome é Bruna Coelho, eu sou monitora de histologia da UFRJ. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar de sistema genital masculino, que é um sistema composto por órgãos que tem como objetivo principal a produção dos espermatozoides, que vão ser secretados junto com substâncias que auxiliam na sua manutenção viável até a sua deposição no trato genital feminino. Então a gente vai começar falando do par de gônadas sexuais, que são os testículos. E esses testículos são formados, por sua vez, pelos túbulos seminíferos, conforme está demonstrado nessa imagem aqui do Junqueira. Eles são essas estruturas ovaladas e aqui a gente tem os túbulos seminíferos. Além disso, a gente tem também as vias espermáticas, compostas pelos ductos genitais intratesticulares, que a gente vai falar melhor mais para frente, mas só para introduzir. Esses ductos genitais intratesticulares são formados pelos túbulos retos, pela rede testicular e pelos ductos eferentes. Os ductos eferentes vão passar os espermatozoides, por sua vez, para o epidídimo, o par de epidídimos, na verdade, que vai ser responsável pelo armazenamento desses espermatozoides até o momento da ejaculação. Nesse momento, eles vão passar para os ductos deferentes, e dos ductos deferentes eles vão seguir para a uretra masculina. Nesse caminho, a gente vai encontrar também glândulas, como, por exemplo, as glândulas seminais, antigamente chamadas de vesículas seminais, e a próstata, que vão compor 70% do sêmen, que são os espermatozoides somados às secreções das glândulas. As glândulas seminais, elas vão expelir um líquido rico em frutose, importante para os espermatozoides. E a próstata, por sua vez, vai ser responsável pela liberação do líquido prostático, que auxilia na liquefação do sêmen. Quando essas substâncias chegam aqui junto com os espermatozoides, a uretra já foi previamente lubrificada pelas glândulas bulbouretrais, ou glândulas de Cowper. E por fim, a gente tem o pênis, que é formado por dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso que contém a uretra. Então, vamos começar falando dos testículos. Eles são essa estrutura ovalada, como a gente já viu. Aqui a gente está vendo só um. E, como a gente pode ver, eles estão muito próximos aos epidídimos, que estão representados aqui em cima. Os testículos, eles são formados, primeiramente, por uma cápsula, que é composta por 3 camadas. A primeira delas é a túnica vaginal. Essa túnica vaginal é uma extensão do peritônio abdominal. Lembra que o testículo desce durante a embriogênese? Então, essa túnica vaginal, por sua vez, vai ser formada por um tecido conjuntivo frouxo e pelos folhetos parietal e visceral. Esses folhetos são formados por um mesotélio. O mesotélio, só para a gente lembrar, é aquela camada de células simples pavimentosas, conforme a gente está vendo aqui. Então, tem uma camada de tecido conjuntivo frouxo, um epitélio simples pavimentoso, e aqui a gente deveria ter outro, mas que a gente não consegue ver muito bem, porque como essa camada é muito fina, ela é removida durante o processamento histológico. E aqui a gente tem a cavidade da túnica vaginal. Essa é a camada mais externa. A camada do meio se chama túnica albugínea, e ela é formada por um tecido conjuntivo denso modelado, como a gente consegue ver aqui. Essa camada é mais espessa. Na camada mais interna, a gente tem a túnica vasculosa, que vai ser responsável pela emissão de septos de tecido conjuntivo frouxo para o parênquima testicular, dividindo ele em lóbulos, como a gente consegue ver nessa imagem aqui. Cada lóbulo testicular compõe mais ou menos 4 a 5 túbulos seminíferos. Além disso, a gente tem também essa região de espessamento da túnica albugínea, que a gente chama de mediastino testicular. Os espermatozoides vão passar por essa rede testicular para chegar no epidídimo, a partir dos lóbulos testiculares. Então, no maior aumento, como que a gente consegue ver? Aqui a gente tem os túbulos seminíferos num corte transversal, e a gente consegue ver também um interstício. O interstício do testículo, ele é formado por células de Leydig, que são essas células com caráter poligonal e um núcleo arredondado e centralizado. Essas células vão ser responsáveis pela produção de testosterona,
que é importante no processo da espermatogênese. Agora, os túbulos seminíferos vão ser compostos, primeiramente, por uma túnica própria, que a gente consegue ver nessa parte aqui, com as células mioides, que conferem uma leve motilidade a esses túbulos seminíferos. As células mioides são essas células alongadas, com núcleos também alongados, que a gente vê envolvendo o túbulo seminífero. Evoluindo mais próximo ao lúmen, a gente tem essa camada mais espessa aqui, que a gente chama de epitélio seminífero, que nada mais é do que um epitélio estratificado, especializado, que vai compor as espermatogônias, os espermatócitos primários, os espermatócitos secundários, que a gente nem sempre consegue ver, a gente vai falar disso mais tarde, e pelas espermátides. E por fim, a gente tem também as células de Sertoli, que possuem diversas funções. Algumas delas são promover a sustentação desse epitélio seminífero, mas elas também produzem um líquido testicular, que auxilia na passagem dos espermatozoides na rede testicular. Além disso, elas também produzem uma proteína ligadora de andrógeno, a ABP, que mantém a testosterona no lúmen, auxiliando no processo da maturação e produção dos espermatozoides. Elas também são responsáveis pela formação da barreira hematotesticular por junções de oclusão, impedindo que agentes estranhos entrem em contato com essas células. E elas também, finalmente, produzem hormônios como a inibina, que é um antagonista do FSH da adenohipófise. Mas como é que é a estruturação desse epitélio seminífero que a gente viu anteriormente? Eu vou mostrar primeiro nesse desenho para ficar melhor, para depois a gente passar para a microscopia. Então aqui a gente tem as células intersticiais, com as células de Leydig, aquelas células poligonais, como falei para vocês, com o núcleo arredondado, os capilares, a túnica própria com as células mioides e, por fim, aqui uma lâmina basal, delimitando o início do epitélio seminífero. Então a gente vai começar com a espermatogônia, vai ser a primeira célula da camada mais basal, em formato arredondado, com núcleo centralizado. E essa espermatogônia vai se diferenciar em espermatócito primário, que está ocupando uma camada mais intermediária aqui. Esse espermatócito primário vai se diferenciar em espermatócitos secundários, que também ocupam uma camada mais intermediária. E, por fim, os espermatócitos secundários vão gerar as espermátides iniciais. As espermátides iniciais, posteriormente, vão originar as espermátides tardias, que ficam presas ao ápice das células de Sertoli, que, como a gente consegue ver, tem uma extensão desde a camada basal até o ápice do epitélio seminífero. Só que na microscopia a gente nem sempre vai conseguir ver o citoplasma, na verdade a gente não consegue ver o citoplasma delas devido às outras células que estão aqui presentes. Então, passando para a microscopia, a gente consegue ver aqui a túnica própria, como a gente já tinha comentado, com as células mioides, as células de Sertoli, que tem esse núcleo arredondado, por vezes mostrando nucleolo, como a gente consegue ver aqui e aqui também, aqui está até melhor. Evoluindo, a gente tem as espermatogônias, que estão na camada mais basal, são essas células com um núcleo mais arredondado, mais eucromático. Aqui a gente também consegue ver em 2. Depois a gente vai ter os espermatócitos primários, com um núcleo mais heterogêneo, e essas células vão ser as maiores do epitélio seminífero, aqui em 3. A gente consegue ver que o núcleo tem um caráter bem heterogêneo. Os espermatócitos secundários a gente não consegue ver. Aqui a gente até consegue ver, o núcleo deles é mais evidenciado, mas aqui não está demonstrado. E em 4, a gente consegue ver as espermátides iniciais, como por exemplo aqui e aqui, que são células menores, também com núcleo mais arredondado, mas que estão mais próximas do lúmen. Depois a gente consegue ver as espermátides tardias, que estão aqui em 5. Como vocês conseguem ver, o núcleo delas é mais alongado quando comparado com as espermátides iniciais.
e elas estão mais próximas ao lúmen também. E por fim, a gente tem gotas citoplasmáticas, que é, na verdade, o resto do citoplasma das espermátides tardias depois que elas sofreram a diferenciação. Túnica própria aqui, como eu já tinha comentado. Aqui, mais uma vez, a gente vê as espermatogônias, os espermatócitos primários, com os núcleos um núcleo heterogêneo, as espermátides iniciais, células menores com o núcleo arredondado, e as espermátides tardias com o núcleo alongado, e as gotas citoplasmáticas aqui em cima. Nessas outras três imagens, a gente está num aumento médio, então a gente não vai conseguir analisar esse epitélio seminífero tão bem como a gente viu aqui. Mas a gente consegue ver os flagelos das espermátides tardias. Aqui também, por vezes, inclusive obliterando o lúmen, como a gente consegue ver nessa imagem aqui. Aqui a gente não vê muitos flagelos, mas a gente consegue ver as gotas citoplasmáticas. Tudo bem, agora a gente já viu como os espermatozoides são produzidos, mas para onde eles vão depois que isso acontece? Então eles saem dos túbulos seminíferos e vão seguir para os túbulos retos. Desses túbulos retos, eles vão para a rede testicular. Então eles são produzidos nos túbulos seminíferos e passam pelos túbulos retos para poder chegar na rede testicular. Como a gente está vendo aqui, por exemplo. Os túbulos seminíferos estão representados aqui embaixo e aqui, né, como essa seta espessa amarela está demonstrando, a gente consegue ver um lúmen do túbulo seminífero se conectando com um túbulo reto. Esses túbulos retos, eles são formados basicamente por células de Sertoli. E esses túbulos retos, por sua vez, vão se ligar com a rede testicular, conforme a gente vê aqui e nessa imagem também. A rede testicular é formada por um epitélio simples cúbico. Só que, na verdade, esse epitélio é um epitélio bem baixo, então são células cúbicas baixas, por vezes parecendo até pavimentosas em alguns locais, mas ele é simples cúbico. Essas células, na verdade, elas têm um cílio na superfície apical, mas esse cílio não é preservado durante o processamento histológico, então a gente não vê. Então, por isso que eu coloquei aqui só como um epitélio simples cúbico. Chegamos na rede testicular, então. A partir daqui, para onde que eles vão seguir? Eles vão para os ductos eferentes, que eu tinha mostrado lá na frente. E até aqui, a gente ainda está dentro dos testículos. Então, esses daqui são ductos genitais intratesticulares. Começamos nos túbulos seminíferos, onde eles foram produzidos. Eles passaram pelos túbulos retos, que são compostos pelas células de Sertoli, chegaram na rede testicular com as células simples cúbicas e agora vão para os ductos eferentes, que são esses ductos aqui, formados por um epitélio pseudoestratificado ciliado, como a gente consegue ver aqui no maior aumento. Além disso, eles têm também uma túnica muscular, que é composta por um tecido muscular liso. Aqui a gente consegue ver também. Reparem que aqui é a primeira vez que aparece tecido muscular no trato genital masculino. Antes a gente tinha só a túnica própria com células mioides. Agora a gente tem uma túnica muscular desenvolvida que vai ser responsável pelo peristaltismo, que vai impulsionar os espermatozoides no trato genital. Então, aqui mais uma vez os túbulos seminíferos, aqui a gente tem a túnica albugínea, o mediastino com a rede testicular, os túbulos retos aqui estariam mais ou menos entre os túbulos seminíferos e entre a rede testicular, e da rede testicular os ductos eferentes, que vão ligar a rede testicular ao epidídimo aqui em cima, que inclusive é a nossa última etapa aqui no nosso esquema. Então, eles passaram por todos esses ductos genitais intratesticulares e chegaram, enfim, ao epidídimo, que vai ser o nosso próximo órgão abordado.